Fala pessoal, vou falar para vocês sobre o método de levantamento por caminhamento, tá? Esse método é caracterizado aí pela natureza do ângulo que se mede, tá? Então, tipo assim, né? Há um tempo atrás, né? Utilizava-se a bússola para poder fazer o levantamento topográfico. Então, caminhamento usando a bússola. Se eu fosse medir ângulo de deflexão, é um ângulo horizontal. Então, caminhamento pelos ângulos de deflexão. Se eu for medir ângulo horizontal, né, seja ele interno ou externo, eu tenho caminhamento pelos ângulos internos e caminhamento pelos ângulos externos, tá certo? Então, eu vou representar aqui para vocês esses métodos de caminhamento. Mas você pode hoje simplesmente falar assim, método de caminhamento por método de caminhamento, tá? Levantamento topográfico por caminhamento. Eu utilizei uma estação total, que normalmente as pessoas empregam hoje, e fiz a medição dos ângulos horários, né? Esses ângulos eles podem ser internos ou externos, tá? Mas vamos lá. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma poligonal desse tipo aqui, ó. Se eu tivesse uma poligonal desse tipo, fazendo a numeração, vou colocar o caminhamento foi no sentido horário. Então tá aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então 7 vértices. Eu quero representar aqui o levantamento, quero representar os azimutes. Esses azimutes, né? Lembrando que o azimute é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, tá? Esse ângulo varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então vamos supor que o norte magnético nessa direção poderia ser o norte da quadrícula, o norte verdadeiro, mas se eu estou utilizando uma bússola, é o norte magnético. Então, este ângulo daqui é o azimute do alinhamento 1, 2. Tá? Azimute sempre do alinhamento. Vou puxar uma paralela aqui, olha só, em relação à direção do norte magnético. Tá? Eu tenho este azimute, ó. Azimute de 2 para 3. Esses são azimutes avante, tem um azimute a ré, tá? Que não vem ao caso aqui. Então, se eu estivesse usando uma bússola, eu deixaria a agulha imantada aqui na direção norte-sul magnética, realizaria a pontaria no ponto 2 e mediria o ângulo azimutal. É um ângulo horizontal, tá? O azimute é um ângulo horizontal. Vou colocar aqui a direção do norte magnético, tá? O azimute, olha só, ele parte do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, teria esse o azimute, ó, azimute de 3 para 4. Aqui, norte magnético. Este seria o azimute de 4 para 5. Aqui, direção do norte magnético. Este seria o azimute do alinhamento 5, 6. Né? Olha só, mais uma vez, direção do norte magnético. Repare que, olha só, eles são paralelos, porque na topografia aqui a gente está trabalhando em pequenas áreas, né? Depois, no próximo vídeo, eu falo sobre o campo de atuação da topografia, a área que a gente utiliza, né, para trabalhar com topografia. Quando a gente trabalha na topografia aqui, a gente pode desconsiderar os efeitos da curvatura da Terra. Então, este ângulo aqui é o azimute do alinhamento 6, 7. Aqui, representando a direção do norte magnético, marco o azimute do alinhamento 7, 1. Tá? Então, esses são os ângulos azimutais. Então, caminhamento, tá? Usando bússola, por exemplo. Ou se eu pedisse para representar, no caso, os azimutes dos alinhamentos, representaria dessa forma, os azimutes avante, né?
dos alinhamentos dessa poligonal, seria representado dessa forma. Agora, vamos considerar, tá? Essa pode ser a mesma bem próximo aqui, olha só, essa figura aqui. Vamos supor que você utilizasse essa poligonal aqui como poligonal de suporte, de apoio para a execução do levantamento topográfico. Então, eu teria aqui ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices. Então aqui, caminhamento pelos ângulos de deflexão, tá? Aqui eu utilizo azimuth. Aqui, ângulos de deflexão. Então, ângulo de deflexão, ângulo de deflexão é um ângulo horizontal. Essa deflexão ela pode ser à direita ou à esquerda, tá? E é o ângulo que o alinhamento forma com o prolongamento do alinhamento anterior. Então, eu tenho aqui o alinhamento 1, 2, 2, 3. Qual que é o ângulo de deflexão? Olha só. Estou vindo aqui de 1, venho para 2, estou indo para 3. Olha só. Então, este é o ângulo de deflexão. Deflexão que? À direita, porque você está vindo para a direita. 2 para 3, olha só. Vou prolongar aqui o alinhamento 2, 3. Então, o ângulo de deflexão 2, 3, 4, olha só, é este daqui. Tá? Então, repare, de 2 para 3, para ir para 4, eu estou virando aqui à esquerda. Então, deflexão à esquerda. Então, vou prolongar o alinhamento 3, 4. Tá? Então, o ângulo que o alinhamento 4, 5 forma com o prolongamento do alinhamento anterior, que é 3, 4, é este ângulo aqui. Repare, deflexão que? À direita. Estou indo de 3 para 4. Virei para cá, para ir para o 5, eu estou virando à direita. Vou prolongar aqui, olha só, o alinhamento 4, 5. O ângulo de deflexão é esse, é a deflexão que? À direita. Né? Quero saber o ângulo de deflexão 5, 6, 7. Vou prolongar o alinhamento 5, 6. E este ângulo aqui é o ângulo de deflexão. Deflexão que estou indo de 5 para ir para 6. Estou deflexão à direita. Agora eu vou prolongar o alinhamento 6, 7. Para ir para o ponto 1, eu tenho que virar o que? À direita. Então, deflexão à direita. E agora, para finalizar, vou prolongar o alinhamento 7, 1. E eu tenho este ângulo de deflexão. Deflexão à direita. Tá certo? Então, olha só, deflexão à direita, repara o seguinte, os ângulos são medidos no sentido horário, deflexão à esquerda no sentido que? Anti-horário. Tá? Então, olha só, horário, 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 anti-horário, horário, horário, horário. Tá? Então, agora, vamos o que? Para o caminhamento pelos ângulos internos. Tá? Ângulos horários. Tá? Esse ângulo horário ele pode ser interno ou externo. Então, caminhamento pelos ângulos internos, tá? São ângulos horários. Então, o que você tem que imaginar aqui? Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Este caso, ângulos internos, tá? Caminhamento pelos ângulos internos. Para ter ângulo interno, vamos supor, eu tenho que medir o que? Este ângulo aqui, porque se eu medisse esse, seria externo. O ângulo tem que ser horário. Para medir ângulo horário, eu teria que fazer isso daqui, ó. Então, isso aqui, se aqui fosse 1, 2, 3. Olha só, Ré em 1, estação 2,
Ré 1, vante em 3. Seria externo. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Para ser horário, olha só, para o ângulo ser horário e ser interno, a graduação, o caminhamento tem que ser o que? Neste sentido. No sentido anti-horário. Caminhamento no sentido anti-horário. E aí você fala o seguinte, ó, o que é isso? Aqui tem que ser 1, aqui tem que ser 2, 3 e 4. Então, por exemplo, estação 1, Ré em 4, vante em 2. Medir esse ângulo daqui, ó, interno. Estação 2, Ré em 1, vante em 3. Tá? Estação 3, Ré em 2, vante em 4. Estação 4, Ré em 3, vante em 1. Então aqui eu tenho aqui, ó, alfa o que? 4, 1, 2, alfa 1, 2, 3, alfa 2, 3, 4, alfa 3, 4, 1. Sempre, olha só, alfa e JK. Estação J, Ré em I, vante em K, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, estação onde você está com o aparelho. Aqui vai ser sempre a Ré, tá? E aqui a vante. Isso nessa metodologia que eu estou trabalhando com ângulo horário, tá? Agora, se você quiser trabalhar com ângulo anti-horário, aí fica a seu critério. Mas vamos lá, ângulo interno. Então, no caso aqui, dependeu do caminhamento. O caminhamento no sentido anti-horário. Agora, o caminhamento vai ser no sentido horário. E eu vou trabalhar o que? Com caminhamento pelos ângulos externos. Então, aqui vai ser o que? 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, olha só. Estação 1, Ré em 4, vante em 2. Então, alfa o que? 4, 1, 2. Estação 2, Ré em 1, vante em 3. Então, alfa 1, 2, 3. Estação 3, Ré em 2, vante em 4. Então, alfa o que? 2, 3, 4. Estação 4, Ré em 3, vante em 1. Então, alfa 3, 4, 1. Tá? Então, aqui eu tenho um caminhamento, ângulos, tá? Externos. Então, todos esses aqui são um método de levantamento por caminhamento, por azimuth, por ângulo de deflexão, por ângulo interno, por ângulo externo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, levantamento topográfico por caminhamento. E aí você pode utilizar para isso um levantamento por azimuth, usando uma bússola, tá? Ah, eu posso fazer um levantamento usando por rumo? Pode também, tá? Levantamento por ângulo de deflexão, levantamento por ângulos internos e levantamento por ângulos externos. Repara o seguinte, aqui os ângulos eles são horários, tá? Aqui os ângulos são horários, tá certo? E lembrando que aqui o caminhamento, olha só, o caminhamento no sentido aqui, ó, faltou aqui o caminhamento no sentido anti-horário, aqui o caminhamento no sentido horário. Então, o caminhamento no sentido horário, aqui o caminhamento no sentido anti-horário. Tá certo? Que mais? Então, quando eu pedir também, por exemplo, para fazer a representação de uma figura dos ângulos, ângulos azimutais, ângulos de deflexão, ângulos internos ou externos,
vocês vão fazer dessa forma. Vale lembrar o seguinte: ângulo azimutal ou azimute, ângulo de deflexão, ângulo interno ou ângulo externo são ângulos horizontais, ou seja, medidos no plano horizontal, tá certo? Não confundam isso. E quando eu falar o seguinte, caminhamento, o caminhamento foi feito no sentido anti-horário. Então você já sabe que se for um polígono fechado, os ângulos são internos. Se o caminhamento for no sentido horário, se o polígono for fechado, os ângulos são externos, tá? Não vai influenciar em nada nos cálculos das coordenadas dos pontos, tá? Se o ângulo ser interno ou ser externo. Você tem que ter em mente o seguinte: o ângulo ele tem que ser horário, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha entendido. Um abraço, até mais.